Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, né, que o Senhor tem falado muito comigo, uma passagem conhecida, né, lá em Daniel, onde os Ananias, Misael e Azarias, né, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles é confrontado pelo rei para a questão da adoração à estátua, né, que o rei tinha feito. Então eu queria ler esse texto, é um texto bem longo, mas eu queria tirar alguns pontos, né, nesse texto para nossa reflexão nessa noite, porque temos vivido tempos em que a igreja do Senhor ela precisa não ser avivada, mas ela precisa tomar um novo rumo sobre tudo aquilo que nós, como cristãos, estamos vivendo, né? Se nós orarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que o que está acontecendo hoje não é uma coisa não é uma coisa nova. São coisas que já aconteceram, né, estão relatadas na palavra de Deus. E traz para nossa reflexão, para meu coração principalmente, que é algo que tem falado muito, é que Jesus está voltando. E nós não podemos perder tempo, né? Perder tempo. E precisamos nos posicionar, né? E pega o que o irmão Damião cantou nessa noite, ser valente. Ser valente nas decisões em que nós vamos tomar, ser valente nos nossos posicionamentos como os cristãos diante das coisas erradas que nós viemos, que nós estamos vendo e nós não nos posicionarmos sobre tudo isso. E é nesse sentido que eu queria compartilhar um pouco nessa noite. Amém? Lá em Daniel capítulo 3, né, começa o rei mandou, fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou na planície dura da planície da Babilônia. Em seguida enviou os mensageiros a todos os funcionários oficiais e governantes, conselheiros, tesoureiros, juízes e magistrados, todas as autoridades das províncias, para que viesse e dedicasse a estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei havia levantado. Aí no versículo 8, né, o que acontece hoje, muito, alguns dos astrólogos, né, porém foram ao rei e denunciaram os judeus. Ao rei, que o rei viva para sempre. O rei vive para sempre. Publicou decreto exigindo que todos os prostrassem e adorassem a imagem de ouro, enquanto ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cidra, da lira, da harpa e os outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecesse será lançado na fornalha. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não dão atenção ao rei. Recusa-se a servir os deuses e não adora a estátua de ouro que o rei levantou. A palavra de Deus nos fala. Até aqui, vamos orar um pouco. Amém? Para a nossa meditação. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças por tua grande e maravilhosa paz, por tua grande e maravilhosa, Pai, direção do teu poder e do teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, a cada dia que o Senhor vem, ó Pai, nos conduzir através do poder do teu Espírito Santo. Traz claridade espiritual, ó Pai, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Sentimos, ó Pai, que passamos tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor está à frente em tudo. Nada sai do teu controle, Senhor. E queremos entregar, ó Pai, essa noite, esse momento nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, nos orientar, que o Senhor possa nos capacitar através do poder do teu Espírito Santo. Que essa palavra, ó Pai, que o Senhor direcionou para esse seu filho, ó Pai, que também possa, da mesma forma que queimou em mim, no meu espírito, queime no coração de cada irmão nessa noite. O Senhor leva em direção
qual o objetivo principal dessa palavra para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ser o primeiro e o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos conta essa história, muito conhecida, né? E provavelmente para as crianças, né? Aqui na igreja, as crianças gostam muito dessa história. Uma reflexão para a nossa vida de uma maneira simples que eu gosto de pensar. De que forma nós estamos vivendo hoje? Para quem nós estamos adorando? Nós estamos adorando a Deus ou estamos adorando o significado dessa estátua, que são os prazeres do mundo, né? As corrupçências do mundo, apoiando muitas desproporcionalidade em que o mundo está colocando. Eu, além de ser pastor, eu sou professor, né? E nós temos vivido tempos em que tudo pode e nada que está acontecendo não vai fazer nada de mal. Estamos vivendo tempos em que as pessoas não conseguem se posicionar. Cristãos não conseguem se posicionar diante de um erro, não conseguem se posicionar diante de algo verdadeiro, que é o posicionamento que Cristo nos ensina, que é sim, sim, não, não. Essa reflexão dessa palavra nos arremete a um pensamento e a uma colocação de como Deus ele tem nos dado uma direção verdadeira para seguir. Essa direção verdadeira para seguir é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, a verdade e a vida, ele também disse que no nosso mundo que nós vivemos, nós teremos aflição. Então, nós como cristãos, nós devemos entender que quando nós estamos nesse mundo, por mais que nós possamos estar em comunhão com Cristo Jesus, nós vamos passar por dificuldades e melhor, aqueles que estão em Cristo, perseverando, buscando a verdade e tendo um relacionamento verdadeiro com Cristo, vai sofrer perseguição. Por quê? Porque você está seguindo algo verdadeiro que é a luz de Cristo sobre a nossa vida. E essa luz de Cristo, ela deve brilhar. Essa colocação de brilhar, numa semana passada, eu falei em das localidades aqui no interior, e de uma maneira simples e verdadeira, a luz, quando ela, à noite, que ela é acesa, no tempo de chuva, que passa a chuva, todo mundo vê chegando muito bicho. E esses bichos batem nessa luz com tanta intensidade, com tanta força, né, que sacode, faz zoada. E você sendo luz, você vai ser batido, você vai ser sacudido. O nosso inimigo maior, ele tem como objetivo principal nos enganar. É colocar sobre o nosso coração algo que, como ele colocou no coração desse jovem, se a gente vê antes, né, quem já leu Daniel antes, vê que eles não se entregaram para o manjar do rei, as delícias do rei. E muitos de nós ainda estamos deixando nos levar por as delícias desse mundo, por as coisas que estão sendo colocadas para nós, e nós não estamos conseguindo nos posicionar como cristãos verdadeiros. E precisamos nos posicionar. E o posicionamento de nós como cristãos é entender o significado maior que a palavra tem para a nossa vida. E esses jovens, eles entenderam isso. Eles adoraram a Deus com intensidade, com um coração verdadeiro. E quando a gente começa a ler profundamente, quando eles são levados na presença do rei, lá no versículo 15, né, a palavra de Deus nos fala que ele deu uma oportunidade, eu dou uma chance para vocês se curvarem. Ou vocês se curvam, ou vocês vão na fornalha. Essa fornalha, para muitos, era onde faziam os tijolos, né? Onde ela fazia para construção naquela época. E também para fazer execução, muitas vezes, de pessoas para ser jogado nessa fornalha. E mesmo diante dessa palavra
né, dessa chance que o rei dá a eles, tem um posicionamento real e verdadeiro. E nós precisamos nos posicionar. E nos arremata a música que o irmão Damião cantou nessa noite, né? Ser valente. Ser valente é você guardar a palavra de Deus no seu coração. Ser valente é quando, diante de todas as dificuldades, de todas as aprovações que eu e você possamos passar, nós confiamos no Deus que está acima de tudo. Nós confiamos no Deus que sempre quer o melhor para a nossa vida. Confiamos no Deus que Ele está no controle de tudo. Quando eu entendo isso, nos arremate aquilo que o próprio Sedraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Não preciso nos defender diante do rei. Versículo 17. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, o rei que jamais servimos a seus deuses, ou adorar a estátua de ouro que levantou. Olha o posicionamento desses jovens. Diante da dificuldade, da morte, ele tem um posicionamento real. E a pergunta que nos cala hoje, como estou me posicionando diante da sociedade? Será que eu estou acobertando? Será que eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, mas diante do meu amigo, eu minto para ele? Eu, quando estou sentado com meus irmãos, eu pronuncio palavras, ou até mesmo começo a falar dos nossos outros irmãos. O sentido maior para a nossa vida que nós vivemos hoje, servir a Deus, é sua dedicação. É em saber que o Senhor, Ele sabe tudo. Que o Senhor está com tudo no controle dele. E esses jovens, eles entendiam. E essa declaração que eles fazem, se Deus quiser, se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. É um posicionamento que eu e você devemos ter dia após dia. É um posicionamento que eu e você devemos ter dia após dia, porque Cristo, Ele quer fazer algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Mas para isso, eu e você precisamos nos posicionar. O posicionamento verdadeiro que nós devemos ter, Deus nos chamou para uma firme posição, meu irmão. Essa posição que Deus nos chamou é uma posição de eu e você não calarmos diante do pecado. Eu e você da desobediência dos nossos irmãos. Deus estabeleceu ao nosso redor que nós sejamos luz nesse mundo. Eu e você, quando temos a oportunidade de falar, de mostrar às pessoas o seu erro e não fazemos, nos tornamos, no meu entendimento, naquilo que o Espírito Santo me deu, nós nos tornamos cúmplices do mesmo pecado dessas pessoas. E o posicionamento do cristão é esse. Eu e você devemos nos posicionar. Como sal da terra, luz do mundo, nós precisamos entender o verdadeiro que é para a nossa vida. Nós somos luz nesse mundo. Nós somos luz nesse mundo. E precisamos nos posicionar. E em lugar onde a luz brilha para todos. Brilha para todos. Quando nós entendemos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, ele fala que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. E ele também diz, ele coloca para a nossa vida, quando você for perseguido, coloque seu coração na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 11, ele diz, quando você sofrer perseguição, zombaria, a meu respeito, Cristo dizendo, você vai sofrer tudo isso. Porque você vai ser uma luz nesse mundo. Você vai ser pessoas que é chamada diferente. E esse diferente é seu posicionamento. É como você vê o mundo.
diante da sua declaração da sua morte, como esse jovem viram. Ou você se curva, ou você vão ser jogado na fornalha ardente. E essa palavra, a própria palavra de Deus nos diz, quando esse jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele chega por rei, fala dessa maneira, a palavra de Deus nos diz que ele se ira de uma maneira que manda acender e colocar o fogo 3 vezes mais. E como eu e você estamos posicionando em frente a tanto problema, a tanta desmando, como eu e você estamos nos posicionando, a nossa carne está prevalecendo ou nosso espírito está vencendo? Deus, ele quer nos capacitar, amados. Mas para ele nos capacitar, eu entendo que eu e você precisamos nos posicionar. E o posicionamento hoje que Deus quer para a nossa vida é que nós tivemos comunhão com ele. E essa comunhão que Cristo quer com a nossa vida é muito mais do que simplesmente viver. Quando lemos a palavra de Deus lá em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 4, fala da questão da igreja. E a palavra de Deus nos diz que a igreja era cheia do Espírito. E esse jovem estava cheio do Espírito Santo. E essa promessa de poder, o Senhor ainda quer estar para dar para cada um de nós. Eu e você, como filho de Deus, devemos ser igual a esses jovens. Dar testemunho. Ser mártir. Ou até mesmo morrer. Para prevalecer a verdade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ter um estilo de vida, de oração, de comunhão com Cristo Jesus. De nos deleitarmos e fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina a cada dia a fazer. O próprio Jesus, ele diz que não chamamos mais de servos, mas agora ele chama nós de irmãos, filhos. E como filhos de Cristo Jesus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A obediência é fato que eu e você devemos ter a cada dia. A perseverança que eu e você precisamos entender disso tudo é que nós precisamos a cada dia ter uma caminhada cristã rumo a Jesus Cristo. E eu e você precisamos sim da parte de Cristo sobre a nossa vida e entender que por mais dificuldade que nós possamos estar passando, o posicionamento maior para mim e para você é entender que Cristo vai dar-nos a vitória. A vitória vem de Cristo sobre a nossa vida. Mesmo você nessa noite, você que vai estar ouvindo junto nessa noite, eu não sei o seu problema, meu amado. Eu não sei o que você pode estar passando na sua família. Eu não sei os problemas particulares, financeiros. Mas não deixe que o estilo de vida que Deus proporciona para a sua vida, através do Espírito Santo, seja mudado. Para que você possa ou crescer, ou ter ganho sobre algo que não é condiz com a palavra de Deus. A perseverança nossa é entendermos que o princípio de Cristo é servirmos a Ele com dedicação da sua palavra. E essa dedicação da nossa palavra de ser o Espírito Santo, o Espírito Santo deve ser o nosso guia a cada dia. Não podemos mais viver nesse mundo. Dizemos que servimos a Deus, mas não nos posicionamos com coisas erradas que o mundo está trazendo. Mesmo diante de você ser morto, e isso, graças a Deus, está muito difícil de acontecer. Mas eu gosto de falar que o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele está colocando uma sutileza. Ele está colocando para nós não problemas, né, como colocou para esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você não se curvar, você vai morrer.
mas ele coloca da maneira sutil. Não tem nada a ver você fazer isso. Ah, meu irmão, isso é do quadrado. Ah, não tem nada não. São coisas que estão entrando e as pessoas estão se posicionando de maneira errada. Para que ir para a igreja? Para que ter comunhão? Você pode orar sozinho em casa. Não, meu irmão, você vai para a igreja, ore por mim. Irmãos, a palavra de Deus em Atos capítulo 2 nos fala que o povo naquele tempo, quando desceu o Espírito Santo, eles viviam em comunhão. E quando eu entendo isso, comunhão é quando eu estou com meus irmãos, sentado à mesa, comendo, falando de Jesus Cristo, expressando a nossa maior paixão, que é dedicar a vida ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, eu gosto de lembrar que a palavra de Deus nos fala, ela dá 3 opções para nós que somos crentes hoje. Vê se não é. Ou você foge, ou você olha, ou você faz parte. Um desses 3, alguém está fazendo. Você fica só, você quer fugir. Chama para uma oração, chama para uma vigília. Não, irmão, não posso, isso e aquilo. Ou você fica só olhando. O irmão receber bênção, o irmão ser glorificado, Jesus glorificar a vida das pessoas, ou você faz parte disso tudo. Deus tem promessa para a nossa vida, meu irmão. Mas para isso, nós devemos guardar as suas palavras. Para isso, eu devo permanecer seguindo o que Jesus quer para mim e para você. Esses amigos, eles fizeram um compromisso de não se contaminar com o majado rei. Eles fizeram um compromisso com Deus de não prostrar diante. Eles fizeram um compromisso de viver em santidade e ser diferente. E essa diferença não é roupa, é estilo de vida, é posicionamento. Eu e você, temos que fazer um compromisso. Deixarmos nos contaminar com as coisas do mundo. Escolher sempre seguir o caminho de Jesus Cristo. Seguir sempre o caminho da vida. Os princípios que estão colocados na sua palavra. Os princípios que são baseados na palavra de Deus. Os princípios que são baseados que o único que é capaz de salvar a nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Eu creio que o Senhor, a cada dia, aqueles que buscam o Senhor, Ele irá capacitar. Ele vai dar uma nova direção. Eu gosto muito da palavra de Deus que está lá em... Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 2, perdão. Versículo 14. Começa no versículo 14, ele diz: as graças de Deus que em Cristo sempre nos conduziu triunfante. Agora, por nosso intermédio, esse intermédio, Jesus Cristo, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Isso é o que nós devemos fazer. E ele continua: somos o aroma de Cristo, que se eleva a Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Eu e você somos uma aroma suave a Cristo Jesus. Eu e você devemos, sim, espalhar o conhecimento de Cristo. Eu e você devemos ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Imagem e semelhança de Cristo Jesus. A todo momento, Ele tem nos chamado
Tem-nos chamado a sermos embaixadores. É que diz lá no em 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 20. Ele nos chama para sermos embaixadores de Cristo Jesus. Eu e você devemos entender que nós somos uma nova vida com Cristo Jesus. E essa nova vida não é plantada com os nossos desejos da carne. O Espírito Santo de Deus deve ser a cada dia renovado a cada dia. Ser cheio de Espírito é como a palavra de Deus nos diz. De mim, de você, deve fluir rios de água. Isso traz para a nossa vida um entendimento que eu e você devemos ser encharcados do Espírito Santo de Deus dia após dia. Não tem como eu ser cheio se eu não buscar esse Espírito Santo. Não tem como eu ser modificado se eu não dar espaço para sair o meu eu, a minha vontade, tudo aquilo que é humanamente. O Espírito Santo possa prevalecer sobre a nossa vida. Que eu e você possamos, sim, nessa noite, entender que o nosso posicionamento como cristãos é diante de toda dificuldade, diante de todas as aprovações. Sermos filhos de Cristo Jesus e como representante dele, podemos até mesmo sofrer por nos posicionarmos acerca da verdade. Mas esse é o chamado que Cristo tem para a nossa vida. Abençoar a nossa vida, que Cristo possa trazer direcionamento à nossa vida, que eu e você possamos ser igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que se dedicaram o seu coração, até mesmo na hora da morte, e não se curvaram diante de qualquer tipo de ídolo. Que eu e você possamos ter essa compreensão, de não nos curvarmos diante dos ídolos que o mundo está colocando na nossa volta. Mesmo diante de toda dificuldade, nós precisamos perseverar em Cristo Jesus. Amém, amados?